para você fazer uma maturação da sua massa e ter benefícios nutricionais, sensoriais para essa massa, porque ela vai ter mais sabor, ela vai ter um miolo, né, mais aromático, uma casca mais crocante, ela vai ter uma cor mais bonita. Então, você vai trazer uma série de benefícios sensoriais para essa massa e nutricionais, porque quando você matura a massa a frio, proporcionar a liberação de uma série ali de nutrientes para essa massa, vai degradar o glúten da massa, você vai ter uma massa que tem menos glúten na hora do consumo, isso é melhor para o seu trato gastrointestinal. Enfim, maturação a frio vai trazer uma série de benefícios nutricionais e sensoriais para sua massa. E ela pode ser feita na geladeira. Então, quando a gente começa, a gente coloca, né? A gente vai colocando ali os pães dentro da geladeira e tudo mais. Só que aí, quando a gente vai crescendo a produção, não cabe. Não cabe mais pão na geladeira, né? E aí, a gente tem que fazer o seguinte. Ou a gente compra uma geladeira nova exclusiva para isso. Quando a produção aumenta, a gente fala, beleza, vou comprar uma geladeira exclusiva, porque eu quero maturar todas as minhas massas a frio, porque isso para mim é importante. Porque você não precisa, mas se você quiser, você pode. Inclusive, a geladeira vai te ajudar a ganhar tempo. Na hora de assar, sim, você tendo uma massa que é maturada na geladeira, você vai tirando as massas e vai assando sem que elas passem do ponto de fermentação. Então, é muito interessante você maturar a massa, né, na geladeira. E aí, sua produção aumenta, você pensa em investir numa geladeira a mais exclusiva para os pães. Eu tenho dezenas de alunos que já me relataram que fizeram isso e tá tranquilo, continuam em casa. E aí eu queria conversar com você sobre a fermentadora, no sentido assim, qual é a vantagem do uso da fermentadora sobre a geladeira, tá? Se vocês puderem falar pra gente, e se vocês têm esse equipamento aí, ou se vocês planejam ter esse equipamento disponível para a galera que quiser. Nós temos sim, nós temos proofer e temos armário de fermentação. Nós trabalhamos sim com um equipamento, ele é relativamente o tamanho de uma geladeira, né? Depende. É que assim, quando você fala em fermentadora, proofer, então são conceitos diferentes. Né? Um proofer, ele é quente. Então, o proofer ele é mais utilizado em regiões mais frias. Mais frias, né? exatamente. Europa, principalmente, no sul. No sul, exatamente. Exato. Qual que é o problema deles? O problema deles é que eles não conseguem que o pão atinja uma temperatura legal antes de ir ao forno. Né? Aqui a gente tira ele da geladeira e ele já vai ficando ok. Agora, se a temperatura externa, a temperatura ambiente está 8 graus positivos, pode ser bem complicado. Com então certeza. Tem os proofers, né? Os proofers, eles combinam temperatura e umidade. Então, nós temos alguns proofers apenas quentes que vão temperatura ambiente até 45, 50 graus com umidade. Tá? Esse é o proofer. As fermentadoras, que o pessoal comumente chama de fermentadoras, são as câmaras de fermentação. Essas aí elas têm temperaturas que vão de 4, 5 graus positivos até 35, 40 graus positivos. Né? Então, ali você consegue fazer um controle do processo de fermentação. Como? Abaixando a temperatura para o pão dar uma segurada na fermentação e depois aumentando a temperatura gradativamente para que esse pão chegue no horário que você quer assar o pão, já fermentado da forma como você precisa que ele esteja. Né? Então, assim, as fermentadoras ou armários de fermentação controlada são esses equipamentos. Esses equipamentos nós temos disponíveis na Tecmapan para venda. Eles trabalham com um tipo de frio que se denomina frio estático, que não é aquele que você tem um ventilador fazendo uma refrigeração forçada em cima da massa, o que resseca o pão. Por isso que em alguns casos você vê o pessoal com alguns armários de fermentação tendo a necessidade de colocar aquela touquinha em cima do pão, borrifar água em cima, para que ele não fique cascudo, ressecado. Exatamente, porque se ele ressecar enquanto ele está fermentando, na hora de assar a casca não vai ficar legal. Exato, exatamente. Então, assim, nós trabalhamos com as fermentadoras, mas sempre com frio estático. A diferença, você não precisa umidificar o produto. Essa câmara com esse tipo de frio já vai se encarregar de fazer isso. Maravilha. Parece uma sutileza, mas não é. Então, a pessoa que já está num nível onde já tem uma produção de pães, onde ela já está ganhando dinheiro com aquilo,
já tem uma produção mais consistente mesmo, e está pensando numa fermentadora, opte por uma fermentadora, por um armário de fermentação, mas cuidado, procure sempre frio estático, porque as outras câmaras, ele vai comprar, elas são mais baratas também, mas o que vai acontecer? Ela vai ter sempre esse problema. Vai investir no equipamento e vai ter que ficar borrifando água sobre os pães para conseguir um resultado que ela poderia ter comprando um outro equipamento, né? Com e certeza. A diferença de valor é mínima, né? É realmente uma questão de procurar o equipamento adequado.